Olá, eu sou o Leandro, eu sou professor do Sistema Municipal de Educação de Barretos e nessa aula eu falarei sobre a organização do sistema nervoso, ou seja, os principais componentes e as funções das estruturas que compõem esse sistema tão importante. O sistema nervoso ele tem a função de coordenação das diversas atividades do corpo. Juntamente com o sistema hormonal, ele está relacionado com a movimentação de órgãos como, por exemplo, o coração, o fígado, os rins, o intestino. O sistema nervoso ele é composto por células muito especiais chamadas neurônios, que eu falarei ao longo dessa aula. Bom, o sistema nervoso, como eu citei, é um sistema de coordenação de diversas atividades, como, por exemplo, a movimentação dos organismos, a locomoção, o deslocamento. O simples ato de nós sairmos, por exemplo, do nosso quarto, irmos até a cozinha, pegar algo na geladeira, isso depende do sistema muscular, sistema esquelético, sistema circulatório, sistema respiratório, todos, e entre outros também, depende que funcionem em harmonia, integrados, né? E o sistema nervoso coordena a função desses órgãos. Não seria possível esse ato de sairmos do nosso quarto e irmos até a cozinha se não fosse o sistema nervoso. Além disso, nós temos um sistema de percepção do meio ambiente, que é o sistema sensorial, que ele é composto por várias estruturas, os olhos que permitem que enxerguemos o meio ambiente, os ouvidos que permitem que captemos ondas sonoras e que tenhamos a percepção de som. O tato, que por meio dele, nós percebemos se, por exemplo, uma superfície ela é lisa ou rugosa, se uma superfície se encontra quente ou fria. Bom, o olfato, a percepção de algumas moléculas presentes no ar e o seu respectivo cheiro. Então, a coordenação, o processamento dessas informações obtidas por meio do sistema sensorial é dada pelo sistema nervoso. A gente pode citar ainda como exemplo, o sistema nervoso ele fica responsável pela movimentação dos órgãos. O nosso coração bate por comando do sistema nervoso. Involuntariamente isso acontece. Ninguém controla os batimentos do coração. A movimentação do sistema digestório. Se não houvesse os movimentos peristálticos, que é o movimento dos músculos lisos presentes no interior do sistema digestório, que empurra o alimento sempre para baixo ao longo do sistema digestório, não ocorreria essa movimentação se não fosse o comando do sistema nervoso. Movimentação de outros órgãos, como por exemplo a liberação de hormônios pelas glândulas, a movimentação do fígado, movimentação do sangue no interior do sistema circulatório. Tudo está sob responsabilidade do sistema nervoso humano. Lógico, como eu disse anteriormente, o sistema hormonal tem uma função muito importante também nesses processos. Bom, no sistema nervoso, nós podemos observar dois tipos de modos diferentes: um modo voluntário e involuntário. Qual é a diferença? Qual é o significado desses modos? Bom, no sistema nervoso voluntário, nós controlamos as ações. Quando nós, por exemplo, estamos andando na rua e observamos um sinal fechado, nós paramos e esperamos ele abrir, ficar com o sinal verde para poder atravessar a rua o mais rápido possível. Já que nós controlamos essa ação, isso é sistema nervoso voluntário. O tipo de musculatura que está relacionada com esse sistema nervoso é a musculatura estriada esquelética. No entanto, existem alguns tipos de funções no nosso corpo que nós não controlamos voluntariamente. Eu citei no slide anterior o fato do alimento descer ao longo do tubo digestório por meio dos movimentos peristálticos. Isso nós não controlamos, é sistema, pelo menos voluntariamente. Isso é sistema nervoso autônomo. Quando nós observamos uma comida que aparentemente está saborosa, inicia-se o processo de salivação. Nós não controlamos também o momento que nós vamos salivar ou não. Um outro exemplo, os batimentos cardíacos. Nós não conseguimos parar os batimentos cardíacos ou aumentar a sua intensidade. Ele acontece por meio de vários estímulos do ambiente, mas não controlamos de forma voluntária isso. E por que tem essa divisão do sistema nervoso onde nós controlamos voluntariamente e não controlamos? Imagine quantas estruturas que tem no nosso corpo. Agora imagine você ao mesmo tempo ter que controlar o momento que você vai salivar,
o momento que a comida tem que descer em determinada parte do sistema digestório, controlar quantos batimentos cardíacos vão acontecer por minuto. Seria muita informação para o nosso sistema nervoso voluntário dar conta. Então, por isso que um dos principais motivos que há essa separação de sistema nervoso voluntário e involuntário. Bom, o sistema nervoso humano ele é subdividido em dois outros sistemas nervosos. O sistema nervoso central, que ele é formado pelo encéfalo, conforme indicado nessa seta vermelha. O encéfalo ele fica na região da cabeça, no interior do crânio, grande parte dele. E também pela medula espinhal, ou medula raquidiana, indicada por essa seta vermelha logo abaixo. A medula espinhal corresponde a essa linha que é representada nessa figura com um tom amarelo um pouco mais claro. O sistema nervoso ele tem a função de coordenação das informações que ele recebe, principalmente provenientes dos órgãos dos sentidos, os órgãos sensoriais. Ele recebe essas informações, processa e fornece uma resposta adequada. Como, por exemplo, que eu dei um exemplo anteriormente de uma pessoa que, na tentativa de atravessar a rua, ela percebe que o sinal do semáforo está fechado. O órgão sensorial, os olhos, percebe essa situação, manda a informação para o sistema nervoso central, ele processa e fornece como resposta o ato da pessoa ficar parada e esperando um outro estímulo, que é a luz verde, que vai permitir que a pessoa atravesse o sinal. Agora nós temos também o sistema nervoso periférico, que ele é formado por gânglios nervosos, que são essas bolinhas, essas pequenas dilatações, que nada mais são do que corpos celulares de neurônios que estão conectados, ligados à medula espinhal do sistema nervoso central. O sistema nervoso periférico ele é formado também por nervos. Esses nervos são esses pequenos fiozinhos que estamos observando nessa figura. Nós temos, no total, de 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos raquidianos, conforme indicado por essa seta avermelhada. O sistema nervoso periférico ele tem a função de levar a informação até o sistema nervoso central, a informação dos órgãos sensoriais. Além disso, ele devolve a informação processada, a resposta do sistema nervoso central aos órgãos efetores, aos músculos, aos órgãos internos, entre outros. Bom, o encéfalo, presente no sistema nervoso central, ele é composto por várias outras estruturas. Bom, vamos iniciar pelo cérebro. O cérebro é o principal componente do encéfalo em quantidade. Grande parte da área do encéfalo é ocupada pelo cérebro. O cérebro ele tem várias funções, dentre elas a percepção de estímulos do meio ambiente, a movimentação da musculatura esquelética, ou seja, estriada esquelética, que é aquela musculatura na qual nós controlamos o movimento, se dá pelo meio principalmente do cérebro. Além disso, processos mentais superiores, como pensamento, linguagem, raciocínio, não seriam possíveis se não houvesse um cérebro. Bom, a segunda estrutura, o hipotálamo. O hipotálamo ele tem como principais funções o controle da temperatura corporal, a sede, a percepção da falta de água no corpo se dá pelo hipotálamo. Além disso, o comportamento sexual e as emoções são muito influenciadas pelo hipotálamo. Bom, outro componente, o cerebelo. O cerebelo ele tem funções importantes no equilíbrio corporal e na realização, na execução de movimentos de forma harmônica. Porque um movimento como, por exemplo, andar, não seria possível ser feito de forma harmônica se não fosse possível perceber o equilíbrio, o grau de equilíbrio de um corpo. Agora, o tronco encefálico, dentre outras várias funções, o tronco encefálico está relacionado com batimentos cardíacos, com a respiração, com a frequência respiratória e alguns movimentos do sistema digestório, como por exemplo a deglutição, que é o ato de engolir, e a salivação. Bom, a medula espinhal, ou medula raquidiana, é uma medula que está conectada ao tronco encefálico. Ela é presente, juntamente com o encéfalo,
ela faz parte do sistema nervoso central. A medula espinhal, ela se encontra no interior da coluna vertebral. A coluna vertebral, por sua vez, é formada por vértebras. Então, a coluna vertebral faz parte do sistema esquelético e tem a função de proteção da medula espinhal. Da mesma forma que o encéfalo é protegido pelo crânio, a medula espinhal é protegida pela coluna vertebral. A medula espinhal, dentre outras várias funções, as principais seriam talvez levar estímulos percebidos ao longo do corpo diretamente para o encéfalo, para que ele processe essas informações e forneça uma resposta. A informação dessa resposta também é conduzida através da medula espinhal. A medula espinhal, ela não tem a função somente de conduzir informação do corpo para o encéfalo e vice-versa. Ela tem a função também de coordenar as funções, como por exemplo, por meio dos ato-reflexos. Atos reflexos são respostas involuntárias, rápidas, frente a estímulos ambientais. Já viram aquela demonstração onde bate-se de forma bem leve um martelo no joelho de uma pessoa e leva à contração da musculatura da perna, da panturrilha, da coxa, ao ponto de promover a movimentação da perna da pessoa e a pessoa dá um pequeno chute? Isso é um ato reflexo onde essa informação passa no interior da medula espinhal. Bom, vamos falar um pouco agora sobre o sistema nervoso periférico, que é composto, como eu já citei anteriormente, por nervos e por gânglios. Bom, no que se refere aos nervos, nós temos dois tipos de nervos. Nervos cranianos, já citei anteriormente, são 12 pares de nervos cranianos, representados nessa figura que estamos observando aí. Na próxima figura são os nervos raquidianos, que se encontram conectados diretamente com a medula espinhal ou raquidiana, que corresponde a 31 pares. Bom, os nervos cranianos e raquidianos, eles têm duas vias. Eles podem ter duas vias. Em alguns casos, tem apenas uma via. Tem uma via aferente, também chamada de sensitiva. É uma via que leva a informação do órgão sensorial até o sistema nervoso central. Como exemplo nessa figura, uma via aferente ou sensitiva é o nervo óptico, representado pelo número 2. O nervo óptico, os olhos, eles captam imagens do ambiente, transforma em estímulo e passa por meio do nervo óptico, leva essa informação até o sistema nervoso central, o cérebro. O cérebro vai entender o significado dessa imagem, vai processar ela e vai fornecer uma resposta pela via eferente ou via motora. E essa informação vai chegar até os músculos, por isso que é motor. Via motora porque leva a informação até músculos. E fornecendo uma resposta que o sistema nervoso vai julgar adequada. Como, por exemplo, quando nós enxergamos algo nojento, que nós julgamos ser algo nojento, os olhos percebem, passa a informação pela via aferente ou sensitiva, chega no cérebro, o cérebro processa essa informação e fornece uma resposta pela via eferente ou motora, como por exemplo o nervo facial. Já percebeu que quando nós observamos algo que é nojento, nós não fazemos uma expressão de repulsa? A expressão de repulsa seria a movimentação dos músculos da face em resposta a um comando do cérebro, e essa informação foi dada a esses músculos por meio da via eferente ou via motora. Bom, agora quanto aos nervos raquidianos ou nervos espinhais, são nervos presentes na medula espinhal ou raquidiana. Nessa figura da esquerda, nós estamos observando as 5 regiões de nervos raquidianos, que é a região de responsabilidade dos nervos cervicais, nervos torácicos, nervos lombares, nervos sacrais ou nervo coxígeo. Essas 5 regiões somadas formam a medula espinhal. Perceba que nessa figura da direita, se uma pessoa recebe o estímulo na região do umbigo, da barriga, representado em azul, ou na região das costas, é de responsabilidade esse estímulo e a resposta para esse estímulo, o nervo torácico. Se a pessoa ela encosta a barriga, por exemplo, num objeto quente, o nervo torácico vai perceber esse estímulo pela via aferente e vai fornecer uma resposta, que é se afastar desse objeto quente pela via eferente ou motora.
E tudo responsabilidade dos nervos torácicos. Bom, no que se refere a acidentes, se uma pessoa, por exemplo, sofrer uma lesão nos nervos lombares ao ponto de destruí-los, a pessoa perderá a movimentação da cintura para baixo e levará à paraplegia. Se uma pessoa, por exemplo, sofre uma lesão nos nervos cervicais, ela possivelmente perderá a movimentação dessa região do pescoço para baixo, conduzindo à tetraplegia. Bom, esse era o conteúdo que eu gostaria de ter transmitido. Espero que tenham gostado e bons estudos.